Coringa, Delírio A2 faz jus ao seu nome, pois é de fato um delírio do diretor, do estúdio e de todo mundo que achou que fazer esse filme seria uma boa ideia. Oi, meu nome é Débora, eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E de fato, há coisas interessantes e positivas para falar de Coringa 2. Eu só não tenho certeza se juntar todas essas coisas ainda constrói um bom filme inteiro. Como está muito recente, eu vou desviar dos spoilers o máximo que eu puder. Quero me ater a coisas como premissa, ritmo, estética, atuação, direção, trilha sonora e, é claro, os musicais. E, por fim, a grande pergunta: será que esse filme deveria existir? E é claro que antes de responder essas perguntas, eu já te peço aquele like de praxe, a sua inscrição no canal se você ainda não fez isso e que você ative também o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo do Deb Escreve. A premissa de Coringa 2 segue o final do primeiro filme, apenas com 2 anos de diferença entre eles. Isto quer dizer que o Joker está morando em Arkham, que é o presídio de criminosos loucos de Gotham. Além disso, o Coringa também está esperando o seu julgamento. E é dentro de Arkham que ele conhece a Arlequina. No atual cenário, o Joker é uma espécie de celebridade. Ele virou um símbolo e inspiração para muita gente em Gotham. Ele tem a sua legião de fãs. Eu, sinceramente, nunca consegui enxergar a motivação desse fanatismo todo desde o primeiro filme. Não tô nem dizendo que foi mal escrito ou colocado necessariamente. É apenas o posicionamento das pessoas, o comportamento humano retratado mesmo, sabe? Mas se na vida real um criminoso como Jeffrey Dahmer recebia cartinha de fã na cadeia, quem sou eu na fila do pão pra criticar a fanbase do Joker, né? Vocês já devem ter visto algumas críticas antecipadas avisando que nada acontece. E é verdade. O ritmo de Coringa A2 é bem lento. E entenda, por ritmo, eu não me refiro à falta de ação, violência e explosão. Porque até tem essas coisas no filme. E ainda que não tivesse, não seria um problema. Eu falo de ritmo da história sendo contada, de uma maneira que envolva e entretenha quem está assistindo. Há cenas que, na minha opinião, se arrastam e acabam tomando o tempo de cena de outros acontecimentos mais importantes. Tanto os que foram incluídos no filme, como os que poderiam ter sido, mas não foram, talvez por causa desse ritmo estranho. Faz sentido isso que eu disse? Eu espero que sim. Quer ver um exemplo? O filme 1 é melancólico e deprê, igual esse 2 aqui. Mas isso é uma questão de tom, não de ritmo. Porque lá no Joker 1, as coisas acontecem em progressão. Você sente que a história está andando. Aqui no filme 2, essa sensação inexiste. Talvez porque não há muita história para ser contada. Outra coisa que muito ajudou o ritmo do filme 1 foi o seu próprio clímax. Por mais que o ritmo estivesse cadenciado, ou seja, não tão acelerado assim, embora as coisas ainda acontecessem, as sementinhas foram plantadas de uma maneira inteligente até que chegou naquela cena clímax que definiu o filme para muita gente. Eu me refiro à cena do Joker com o apresentador do talk show que foi interpretado pelo Robert De Niro. Aquilo ali foi um belo de um payoff, isto é, uma recompensa para quem está assistindo. Sem contar que outros atos de violência, progressivamente um pior do que o outro, levaram àquele clímax. Aqui no Coringa 2, eu até acredito que tentaram construir um caminho até um bom clímax, mas não deu certo, pois o caminho foi tortuoso e o clímax pouco compensador. Em suma, a sequência de Joker tem os seus momentos, mas não espere uma cena do calibre daquela do talk show do primeiro filme. Falar de roteiro agora. É bem simples, mas contém algumas decisões pontuais que podem irritar os fãs, especialmente aqueles que gostaram muito do primeiro filme. Tem uma coisa que acontece com o Arthur Fleck em Arkham e é pesada, mas o problema não é ser pesado, essa é a natureza desses filmes do Joker, certo?
O problema é que eu achei desnecessário. Me pareceu uma jogada do Todd Phillips e da equipe de roteiro dele para você ter mais pena ainda do Arthur do que você já tinha. Eles pegam o conceito de que esse cara é maltratado pela sociedade inteira e dobram isso nesse filme. Tanto que quando aconteceu, eu juro, eu entrei num estado de negação. Eu pensei assim, não devem estar fazendo isso não, eu tô interpretando a cena errado. Aí eu falei com o meu primo que assistiu Coringa 2 no mesmo dia que eu, perguntei pra ele e ele falou, não, Débora, é isso mesmo, você viu o que você viu. E eu tô negando até agora. Eu entendo que prisão é um ambiente terrível e que tudo pode acontecer, mas com o Joker não me pareceu merecido, sabe? Foi só desnecessário mesmo. Especialmente porque eles usam esse acontecimento como uma gota d'água para uma virada no personagem, da qual falarei mais adiante. Mais um detalhe no roteiro que não fez sentido. Tem um momento do filme que um guarda de Arkham pede um autógrafo do Arthur Fleck num livro dele. E aí, enquanto o Arthur tá lá autografando a parada, o guarda que pediu o autógrafo sussurra pro outro e fala assim que ele receber a pena de morte, vou colocar esse livro no eBay e vou ganhar muito dinheiro. Ferindo assim os sentimentos do pobre Arthur. Que espécie de guarda é esse? E de Arkham ainda por cima, que supostamente é segurança máxima. Por que ele vai dar um mole desses, sabendo que o Arthur, por mais cara de coitadinho que ele tenha, fez tudo o que fez? Que poderia ali naquele momento virar, pegar uma caneta, enfiar no pescoço do guarda, fazer um inferno no lugar. Eu entendo a reação do Arthur de se retrair e engolir um insulto. Isso faz parte dele nesse filme. Mas a atitude do guarda não fez sentido. No mínimo ele esperaria o Arthur virar uma curva, estar no lugar onde ele não pudesse ouvir, e aí sim zombaria dele com outro guarda. Enfim, é um detalhe bem pequeno que não altera no filme, não atrapalha na história, então eu acho que tudo bem. Pra falar a verdade, quem se revoltou ali foi eu, porque eu fiquei pensando, Arthur, por que você não pega a caneta que esse cara tá assinando e enfia no pescoço dele? Me mostra que tem um Joker aí dentro, pelo amor de Deus. Mais uma conveniência de roteiro, e essa aqui um pouquinho mais incômoda. Tá relacionado às cenas do tribunal. Olha só, eu entendo que parte desse mundo do tribunal é delírio do Joker e da Harley. Nenhum problema, achei até bem legal. Mas outra parte se passa na realidade. E as coisas que o juiz permite serem feitas em pleno tribunal são insanas. Juiz nenhum permitiria isso. Esse cara é o juiz mais bonzinho da história. Só tô dizendo que se trocasse o Joker por um juiz nosso, o filme terminava em 5 minutos. Agora entro num tópico positivo. Pois apesar do ritmo estranho e do roteiro com alguns defeitos, o filme é muito bonito, bem produzido, tem umas cenas que se você pausar a sua tela, dá um papel de parede lindíssimo, um pôster incrível. O tom chama a estética chama o tom. Tudo ali se combina e faz sentido visualmente falando. Aliás, uma coisa que eu gostei muito foram os primeiros delírios do Joker que nós percebemos, porque eles são um pouquinho mais sutis. Há uma cena específica que eu acho que mostra pra gente visualmente o que tá no interior do Arthur Fleck, que é quando tá tudo apagado ao redor dele e ele tá ali acendendo o cigarro, ele fuma o tempo todo, e ali tem aquela luz amarelada assim, e tudo em trevas ao redor, e você vê os contornos do rosto dele e aquele centro de iluminação. É bem bonito, bem poético. O filme é repleto de momentos que são pura poesia. E olha que ainda nem cheguei na parte dos musicais. Seja como for, Todd Phillips, diretor de fotografia, a todos os envolvidos na estética do filme, parabéns, ficou incrível. E nessas horas eu começo a pensar que a lentidão da trama foi uma escolha deliberada para dar o foco mais nessa coisa visual. Já que não tinha muito para aproveitar em termos de progressão dos personagens e da trama, eu acabei me atendo muito ao visual, à estética, ao tom, a trilha sonora, que é muito boa. Não tô falando que é uma trilha memorável, na minha opinião, ok? Não é Senhor dos Anéis, não é Inception, não é nem a The Batman, do Matt Reeves, que aquela trilha ficou comigo. Mas é uma trilha muito boa, que serve ao filme e que se torna bem perceptível já nos primeiros minutos. Sendo assim, o filme inteiro possui uma trilha bem consistente, que o abraça nos momentos de maior necessidade. Por fim, o elemento do filme que mais te ajuda a suportar o ritmo é a atuação. E não tem atuação ruim, pelo contrário. Já começo dando destaque para o Brendan Gleeson, odiando ele do início ao fim. O único problema é que ele é o maior carrasco de todos que existem no filme,
do Arthur Fleck. E dessa dinâmica terrível deles, eu esperei uma recompensa que nunca veio. Mas e quanto a Lady Gaga? Ela mandou bem como Arlequina? Ela aparece menos do que você imagina, por causa do marketing do filme, que foi todo feito em cima só dela e do Joaquin Phoenix. Mas ela tem o seu peso na história, sim. Uma coisa que eu gostei na interpretação da Lady Gaga, e que jamais vi na Arlequina feita pela Margot Robbie, é o elemento da loucura levado mais a sério. Tipo assim, na Arlequina da Margot Robbie, eu sempre vi a loucura e capacidade para ser aleatória dela muito levado na comédia. Sem contar que eu achei sempre a motivação dela em relação ao Coringa bem rasa, pouco explorada. Ficou uma personagem que entretém até certo ponto? Sim, mas incompleta. É difícil dar profundidade para uma caricatura. Mas a Arlequina da Lady Gaga, embora pareça pouco, demonstra uma motivação mais forte, pesada e que até tem consequências maiores. A forma como ela pode ser aleatória não te remete a um alívio cômico, mas ao perigo. Tem uma coisa também. No primeiro diálogo entre Joker e Arlequina, rola um pouco de exposição além da conta. Mas considerando o rumo que a história tomou, até que fez sentido, não é um problema. Já o Joaquin Phoenix dispensa, né? Porque ele é perfeito. Traz o drama, a melancolia, a depressão, o peso do Arthur Fleck. Chega a ser incômodo o número de expressões que o rosto dele pode adquirir. Aquele olhar assombrado, aquela risada característica, a voz falhada. Caramba, esse cara é muito bom nos mínimos detalhes. Ele vai fazer você sentir pena do Arthur Fleck. E ao mesmo tempo um certo nível de repulsa, pois é esse tipo de personagem. Só um detalhe que eu considero problemático, e não tem a ver com a interpretação entregue pelo Joaquin Phoenix. É que o Joker, como personagem, não progride nesse segundo filme. Pelo contrário, eu acho até que ele regride. Sem contar que ele passa mais tempo como Arthur Fleck do que como Joker. E você sente a falta. E não elaboro mais para não entrar em território de spoiler. Falei de ritmo, roteiro, estética, atuação, trilha sonora, falta um musical. E já dou o primeiro aviso aqui. Se você não gosta de musical em absoluto, nunca viu um filme musical que você gostou, Joker 2 não é pra você. Acho que não vale a pena gastar seu tempo nem o dinheiro no cinema. Se por curiosidade você quiser assistir depois, pega no streaming quando sair. Se você tem alguma tolerância com musical, pode ser uma experiência interessante. E se você gosta muito de musical, vai assistir no cinema. Dito isso, o segundo aviso é sobre as minhas preferências. Eu não sou de musical, mas tolero alguns e tenho outros que realmente gosto. O primeiro é Hair, que possui a sua versão teatro e a sua versão filme. Eu gosto do filme por alguns motivos. Primeiro de tudo, tem um valor afetivo. Ele meio que foi passado na minha família até chegar a mim. Em segundo lugar, é divertido e com músicas memoráveis. De fato, não concordo com muita coisa ensinada no filme, porque ele é um retrato ali da ideologia hippie dos anos 60, 70, mas é muito bom. Eu posso apreciá-lo como obra de arte. E fica a dica, se você gosta de musical, confere Hair. O segundo musical que eu amo é especificamente de teatro e se chama Azusa, pela companhia Nissi. Se você é cristão, talvez você já conheça esse nome. Se você não é, independente da sua religião, se tiver um espetáculo da companhia Nissi na sua cidade, corre e assiste, porque é uma experiência incrível. É poder do teatro total. Desde a pisada que os atores fazem de maneira sincronizada para poder fazer dança e música, desde as canções que reverberam pelas paredes do teatro, as expressões nos seus rostos e a história que é incrível desse da Azusa Street que eu falei. E olha que eu nem sou uma pessoa assim, entendida de teatro, tá ligado? Mas eles são muito bons. E surgiu a oportunidade de recomendar aqui no canal, tô recomendando. Recentemente também tive a experiência de ver musicais do Cirque du Soleil. Incrível também. Pra mim não bate o Azusa Street da companhia Nissi. Não esse espetáculo que eu assisti, porque também tem elementos de circo e roda da morte e tudo mais. Mas o musical deles também foi bem forte e bonito. E aí, na minha opinião, como apreciadora de musicais até certo ponto, mas não profunda conhecedora, tenha isso em mente, eu acho que mora um problema em Joker Delírio A2. Pois boa parte do musical nesse filme, talvez de 60% a 70% dos números,
é bem melancólico e deprê, desprovido de energia, se é que posso falar assim. E eu compreendo a lógica. A forma como Joaquin Phoenix está cantando reflete o estado mental e emocional do Arthur Fleck, que está em frangalhos. Ele é um carinha muito, muito, muito triste. Sofrido, sofrido, sofrido. E, infelizmente, parte dessas músicas se tornam um lembrete de que esse personagem não progrediu. Se você perceber, todas as justificativas que eu dei para apreciar os musicais que eu gosto são opostas à que eu dei até agora para falar de Joker 2. Naquelas obras há poder, energia, vibração, até mesmo em cenários de tragédia. E Joker 2, em raríssimas vezes, chega nesse ponto. Sabe aquela coisa do se joga do musical? Eu senti falta disso aqui. Novamente, não possuo conhecimento técnico nem de música nem de canto, mas em alguns casos eu achei que a voz do Joaquin estava meio presa. E eu achei estranho porque, número 1, esse cara tem talento. Eu me lembro dele naquele filme com a Reese Witherspoon. Ele canta. E número 2, há essa escolha artística que agora eu tô achando um pouco esquisita, de pegar o personagem que fuma o tempo inteiro e é super retraído pra fazer um musical. E eu acho que dá pra detectar o problema, porque boa parte do musical é feito pelo Arthur Fleck e não pelo Joker, sacou? Porque quando as músicas são do Joker, é outra história. Há energia, há poder, vibração, ameaça, originalidade, cores, principalmente com ele e a Harley. Fica bonito, interessante e diferentão, assim, sabe? Coisa que eu tava esperando desse filme. E recebi, em certa medida, mas não tanto quanto o trailer fez parecer que eu receberia. Entende o que eu falo? Até mesmo no musical, eu tive que ficar procurando bons momentos. Tivemos, e eu destaco, a cena do Joker cantando no tribunal, a parada com o juiz. Sensacional! Aquilo pareceu progressão de personagem por um segundo. A cena de dueto que nós vimos no trailer com a Harley Quinn ao piano e o Joker cantando é muito legal. Tem cor, tem sapateado, tem poder ali. É bem bom. Deu um vislumbre daquilo que o filme poderia ter sido. Um verdadeiro delírio colorido que faz muito sentido nessa intencional dicotomia que o Todd Phillips colocou entre o Arthur Fleck, que é cinzento, lúgubre, e o Joker, que é colorido e poderoso e ameaçador. Mas para mim, houve um problema de proporção, porque passamos tanto tempo com Arthur Fleck que a parte divertida do Joker se tornou em alguns momentinhos ao longo do filme. Mais pro final do que outra coisa. O filme não precisa ser alegre, até porque não é esse o tom que a história nos dá, mas ele tem que ter impacto, porque é musical, porque a trama é rasa, é fina, não tem muito onde você se agarrar. Então ele precisa ser interessante de alguma forma. E eu acho que eles falharam nisso aí. Aliás, menção honrosa para a cena de Joker e Harley dançando no topinho do prédio com aquele letreiro escrito Arkham. Bonito, poético, musical e revelador da química entre esses dois personagens. Foi muito bem feito. O diretor, os atores e a própria sinopse que deram do filme já nos avisaram que o delírio era a parte musical. Só que quando você vê o título Delírio A2, isso é literal, porque toda a parte musical se dá essencialmente entre Joker e Harley. E aí mora talvez mais um motivo para esse musical ter pouco peso, porque via de regra, eu tô ligada que tem alguns diferentes. Quando você vê musicais, os que eu citei são exemplos. É uma galera cantando e dançando. Por exemplo, tem um número musical do Joker cantando e dançando no refeitório da prisão de Arkham. Ele tá fazendo isso sozinho? Não há uma dança sincronizada, não há uns prisioneiros lá no delírio dele. E daria pra ser, eu acho, porque se tá dentro da cabeça dele, tudo pode acontecer. Então ele ficou meio destacado, cantando e dançando no meio da galera, e ao invés de eu curtir o delírio, eu senti um pouquinho de pena. E isso acontece ao longo do filme. A Gaga também faz isso em algumas cenas. E essa talvez seja a opinião mais pessoal que eu vou dar desse filme, porque pode ser que você goste dessa escolha. Por mais que eu comente acerca de muitas virtudes que o filme tem, eu acho que ele não funciona como uma história do Joker, Coringa. E não tô falando necessariamente do Coringa dos quadrinhos, porque acho que já estabelecemos que esse Joker do Todd Phillips nunca foi o Coringa dos quadrinhos.
Pra mim, ele não funciona como Coringa que o próprio Todd Phillips estabeleceu até o fim do primeiro filme. Em alguns momentos, eu tive a distinta impressão de que ele estava negando tudo que ele construiu do personagem. Também não acho que funciona muito como musical, porque apesar da qualidade técnica e da produção, tem muita coisa ali que não passa a vibe de um musical. E por fim, acredito que Joker Delírio 2 também não funciona como um filme de tribunal. E quando falamos em bons filmes de tribunal, o que vem à mente? É As Duas Faces de um Crime, Questão de Honra, 12 Homens e uma Sentença, Anatomia de uma Queda, nos nossos exemplos mais recentes. Nesses filmes, via de regra, o julgamento é envolvido por um caso intrigante, algum mistério ou alguma injustiça que precisa ser corrigida, ou até mesmo ancoragem num personagem muito importante. Já que boa parte das cenas vão se passar na corte fechada, com aqueles poucos personagens, é necessário criar mecanismos de interesse na sua audiência para que ela acompanhe o caso se desenrolando ali, com juiz, júri, promotor, advogado e etc. Em Coringa Delírio 2, isso não dá certo, porque a gente já sabe tudo o que aconteceu, não há necessariamente qualquer informação nova em relação ao caso. Tudo que a gente vai ter é uma questão acerca da identidade do protagonista, não dos seus atos. E aí se tornou uma questão menos importante para a história do filme e mais pesada para nós, enquanto público, entendeu? Eu tive a impressão que o Todd Phillips e os seus roteiristas pegaram a crítica pesada do segundo filme, transportaram para esse aqui e tentaram de alguma forma justificar ou construir a trama e as motivações do Arthur Fleck, Joker, em cima disso. Acabou que a história do tribunal resultou em pouco impacto. E agora me refiro ao finalzinho do filme. Eu acho que essa pequena cena tem potencial de irritar muita gente. Foi uma decisão arriscada do Todd Phillips e eu até o parabenizo pela coragem. Afinal de contas, ele tentou trazer algo original desde o início do filme até agora. Mas eu considero um erro. Não necessariamente pelo fim que ele escolheu, mas pela execução dessa cena e de todas as que vieram antes até chegar nela. Achei um pouquinho do nada e pouco explorada. Ele tentou criar uma intriga ali, só que não plantou a semente da intriga direito lá atrás. Então esse payoff, essa recompensa, ficou vazia e, de novo, com pouco impacto. Aliás, esse conceito, para mim, define o filme. E todos os pontos negativos que explorei aqui me fazem pensar que Joker 2 não deveria ter existido. Toda a história do Arthur Fleck e consequente palhaço de Gotham se tornou um pouco mais diluída e pouco importante depois desse filme. Por mais que eu consiga apontar as qualidades, eu continuo achando esse filme desnecessário. Eu preferia ter ficado só no primeiro. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. E agora quero saber de você. Já assistiu Joker Delírio 2? Acha que foi um delírio da parte do estúdio? Conta aqui pra mim nos comentários. E antes de ir embora, alguns recadinhos básicos. O primeiro é em agradecimento aos membros do canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês até aqui. O segundo recado é que eu tô nesse canal já faz um pouco mais de um ano e eu tô quase batendo 45 mil inscritos. Então, se você já vinha acompanhando os vídeos e curte o que eu faço aqui, quer me dar essa força? Já aperta ali na inscrição e se torne mais um Deb inscrito. E não, eu não tô com vergonha de falar isso. O terceiro e último recado tem relação com as dicas de livro que eu coloco na descrição do vídeo. Todo vídeo agora eu faço isso, a cada dia mais essa lista se expande e você pode clicar em cada link, ver lá os livros da Amazon para poder adquirir. São excelentes leituras, recomendadíssimas, que só vão te enriquecer. E por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e bye bye.